Michelle, ela está linda como sempre. Sua esposa está inconsciente? Ela está debaixo d'água? Ela avançou e me mordeu no bíceps superior esquerdo. Uma mordida ruim. Você poderia contar cada marca de dente. Eu sabia. Tive certeza imediata de que ele tinha feito aquilo. Minha mãe me disse, se algo acontecer com ela, certifique-se de que não foi meu pai. Quando uma filha enlutada contata as autoridades para investigar a morte repentina e misteriosa de sua mãe, elas dão pouca atenção aos seus apelos. Descartado como apenas mais um caso trágico, mas rotineiro, a investigação estagna, até que uma arrepiante teia de mentiras começa a se desfazer. No coração deste mistério absurdo reside uma pista improvável. Um desenho assustador de uma criança de 6 anos que revelaria segredos mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. O que você viu quando entrou no banheiro? Era apenas como água. Apenas como água, apenas de cor diferente. Ok. 11 de abril de 2007, terça-feira. Ada, de 6 anos, e seu pai, Martin McNeil, chegam em casa da escola. Enquanto Ada corre alegremente pela casa, seu pai pede para ela ir ver se sua mãe, Michelle, está bem. Ada corre para o quarto de sua mãe, chamando por ela, mas não há resposta. Ao olhar ao redor do quarto, ela vê uma cena que a assombraria para sempre. Sua mãe, 50 anos, jaz imóvel na banheira, incapaz de compreender o perturbador estado de sua mãe. Pânico e desespero tomam conta enquanto Ada grita para o pai ajudar. Martin irrompe no quarto ao ouvir os gritos desesperados de sua filha, apenas para encontrar Michelle desmaiada na banheira e Ada chorando incontrolavelmente. Para proteger Ada de mais angústias, ele a instrui a buscar ajuda dos vizinhos. Assim que Ada sai, Martin liga para a emergência, enquanto faz ressuscitação cardiopulmonar desesperadamente em sua esposa. Senhor, o que está errado? Ambas as toalhas de banho. Quem é? A banheira? Ok, ela está consciente. Eu sou cristã. Senhor, eu preciso que você ligue. Eu não consigo entender você, ok? Você pode se acalmar um pouquinho? Sua esposa está inconsciente? Ele é intocável debaixo d'água. Você atirou da água? Eu atirei da água. Estou falando no podcast. Debaixo da água? Ok, ela está respirando de alguma forma? Certo, a ambulância está a caminho. Fique na linha, por favor. O operador fica perdido quando a linha cai de repente. O operador, desesperado para rastrear endereço, pede ajuda à colega. O quê? Ele apenas disse que era. Tudo o que conseguimos dizer foi Mill Creek. Ele disse que parecia muito estressado. Não sei exatamente o que era, mas pode ter sido algo médico. Ele falava de sua esposa. Ele deu um o que ou como? Ele deu uma arma? Ele não deu. Tentamos tirar dele, mas desligou e nada apareceu no identificador de chamadas. Eu sei que é uma comunidade fechada que temos, então eu sei. Ok. E tudo? Ok. Poderia ter sido 30. 300, 5 mil pés, será? Poderia ter sido, mas ela não disse 305. Ele disse 305 e eu cortei o 305 à noite, sim. Foi 3005. North Creek, ok? 3005 North. Sim. Você tem um número para retornar a ligação por acaso? Não, nós não temos. Ok, vamos ligar para a tela dela. Sem nome ou nada? Não. Ok. Tudo bem, obrigada. Bom. Quando a operadora retorna a ligação para Martin, ela percebe que a situação se transformou em algo muito mais grave. Porque uma mulher adulta estaria
Senhor, isso é, posso ajudá-lo? 911, posso ajudá-lo? Eu preciso de ajuda. Ok, senhor, eles estão a caminho. Sua esposa está respirando? Ela não está. Eu sou um médico, estou fazendo reanimação cardiopulmonar. Você está fazendo reanimação cardiopulmonar. Você sabe... Não. Senhor, quantos anos tem sua esposa? Minha esposa tem 50 anos. Ela acabou de fazer uma cirurgia aqui há alguns dias. Que tipo de cirurgia ela fez? Ela fez um lifting facial. Ela fez um lifting facial? Sim. Ok, você sabe como fazer ressuscitação cardiopulmonar? Estou fazendo. Ok, não... Apesar da linha ter caído de novo, o socorro está chegando. Do outro lado, os vizinhos de Martin, Christy e Doug Daniels correm de volta com Ada para ajudá-lo. Enquanto a equipe médica continua a reanimar Michelle, Martin entra em contato com sua filha mais velha, Alexis, e a informa sobre o trágico acidente. Ele disse que sua mãe estava na banheira, não respirava. Chamou uma ambulância e desligou. Mas antes que Alexis pudesse voltar para casa, Michelle é declarada morta, momentos após sua transferência para o hospital. A autópsia e os relatórios da polícia fornecem evidências conclusivas de que a morte de Michelle foi resultado de um ataque cardíaco. Mas quando Alexis chega, ela luta para aceitar a causa por trás da morte de sua mãe. Sua apreensão surgiu de um pedido assustador que sua mãe fez durante seu último encontro, um apelo ligado a um segredo escuro e há muito enterrado que se estendia muito para o passado. Mas quem é Michelle? De acordo com sua irmã, ela é o melhor tipo de irmã que alguém poderia desejar. Ela participou de diferentes concursos, ganhou o título de rainha do baile de formatura e fez modelagem. Ela foi uma estudante de intercâmbio na Suíça, destacando-se em tudo. Após se conhecerem em um evento para solteiros em uma igreja na Califórnia, Michelle e Martin fugiram quase imediatamente para se casar. O casamento ficava mais gratificante com o tempo, com a chegada de 4 filhos. São 11h45 da manhã. Estamos esperando o nosso médico Stephen Williams para vir e induzir Michelle. Este será nosso terceiro bebê. Adivinha quem está aqui, Rachel? Essa é uma boa descrição. Rachel, Vanessa, Alexis e Damien em apenas 5 anos. Martin acelerou seu diploma médico e residência, concluindo ambos em apenas 4 anos. Em 1987, ele trabalhava como médico na emergência e era conhecido por sua generosidade, frequentemente aconselhando gratuitamente pacientes que não podiam pagar. Sua carreira atingiu o auge quando o governador de Utah o nomeou como diretor médico do Centro de Desenvolvimento de Utah. Ele também foi bispo dos Santos dos Últimos Dias, reforçando seu status respeitado na comunidade. Martin e Michelle eram vistos como a família ideal, admirados, muito respeitados, com filhos devotos. Martin era o modelo deles, enquanto Michelle era o pilar inabalável de apoio. Movidos pelo desejo de uma família maior, o casal adota mais 4 crianças, Gisele, Ella e Sabrina da Ucrânia, e Ada, que na verdade é a neta deles. Mas por trás da fachada de sucesso e devoção, havia segredos que desvendariam tudo. Dentro de casa, o casamento do casal era um campo de batalha de frequentes conflitos, quando Michelle pegou Martin assistindo conteúdo explícito. Sempre que Michelle confrontava Martin sobre seus hábitos e comportamentos alarmantes, ele ameaçava se suicidar, obrigando-a a ignorar os problemas. Durante anos, o casal ocultou a turbulência dos filhos e da comunidade. Porém, a verdade só pode ficar oculta por um período limitado. Ao completar 50 anos, o comportamento de Martin mudou repentinamente. A mudança repentina era impossível de ignorar, e os filhos mais velhos notaram algo estranho em seu pai. Meu pai completou 50 anos. Ele começou a agir de forma muito estranha. No início, achei que era apenas uma crise de meia-idade. Ele se tornou muito obcecado em perder peso e com a sua aparência. Indo a salões de bronzeamento, ele perdeu peso. Ele começou a se exercitar o tempo todo, no meio de uma conversa, pulando e fazendo flexões. Foi realmente bizarro e muito fora do comum. Segundo a ABC News, Michelle começou a desconfiar de uma traição,
mas não achou evidências para comprovar suas suspeitas. Michelle trabalhou como modelo no passado e sempre se mostrou muito aceitativa com o seu envelhecimento. Mas em março de 2007, algo mudou. Michelle surpreendeu a família ao anunciar que faria um lifting facial. Mamãe disse, vou me encontrar com um cirurgião plástico. Seu pai quer que eu faça um lifting facial. Você tem que se maquiar. Qualquer pessoa que envelhece tem coisas que não gosta. E então, meu pai está tentando fazer algo bom para ela. Ela me disse que seu pai está tentando parecer melhor. E talvez eu também queira. Apesar de suas preocupações com a decisão drástica de sua mãe, Alexis se ofereceu para voltar para casa durante as férias para ajudar na recuperação dela após a cirurgia. Fui com ela às consultas para conhecer o cirurgião plástico. Ela contou a ele suas preocupações e disse que talvez esperaria até o verão. Eu estaria em casa nas férias de verão da faculdade de medicina, então poderia estar lá para ajudar na recuperação. Meu pai insistiu. Alexis, não faça isso agora. Suas férias de primavera começam em uma semana. Vamos fazer isso então. Depois da cirurgia, Michelle apresenta sintomas incompatíveis com os efeitos colaterais do procedimento. Ela está sempre exausta e com sono. Alexis, estudante de medicina, verifica as prescrições de sua mãe e encontra sedativos pesados receitados por um médico licenciado. Dado que a prescrição é escrita por um profissional médico, Alexis parece convencida da medicação. Mas o comportamento de sua mãe se torna suspeito a cada dia. Apesar de estar vendada por bandagens, ela pede a Alexis que lhe entregue os medicamentos para que possa identificá-los pelo toque. O pedido estranho deixa Alexis nervosa e a leva a confrontar a mãe. Michelle compartilha suas suspeitas sobre Martin estar envolvido em algo sinistro e ter um caso. Acrescentando a já chocante revelação, Michelle diz algo que faz o sangue de Alexis gelar. Ela começou a chorar. Ela disse, se algo acontecer comigo, certifique-se de que não foi seu pai. E eu disse, mãe. Alexis se recupera do choque das suspeitas de sua mãe e resiste às exigências de seu pai para deixá-lo sozinho com ela, enquanto administra seus medicamentos. Conforme a saúde de Michelle melhora consideravelmente, Alexis vai para a universidade depois das férias de primavera, deixando para trás as desconfianças da mãe. Mas aqui estava ela agora, apenas uma semana depois, voltando para casa após ouvir os gritos de pânico de seu pai durante a ligação. Alexis digere a devastadora notícia sobre a morte de sua mãe e seu último pedido perturbador a deixa inquieta. Assim que Martin sai de casa, Alexis corre para o quarto de sua mãe para contar cada pílula no frasco de prescrição. Para seu desgosto, todos os frascos estão vazios. Quando ela questiona sobre as pílulas desaparecidas com seu irmão, Damien, e sua namorada, Aileen, ela descobre que Aileen jogou as pílulas na privada após retornar do hospital a pedido de Martin. Isso o deixava muito triste ao vê-la tomando seus remédios. Assim que eu vi isso, as coisas começaram a fazer sentido. Determinada a descobrir a verdade, ela se lembra que Michelle havia compartilhado o login da conta do telefone de Martin com ela um mês atrás. Ela mal sabia então que essa conta iria expor o início de um plano sinistro. E encontramos este número que ele vinha ligando muito. O nome da pessoa apareceu. Gypsy Jillian Willis. A quantidade e duração das mensagens e chamadas do número levam Alexis a suspeitar que Gypsy poderia ser a amante de seu pai, como sua mãe havia pensado. Mas quando ela confronta seu pai, ela suporta um lado dele que ela não havia considerado em seu pior pesadelo. Irritado com as acusações dela, Martin agride e viola Alexis no quarto. Abalada com a verdade sobre seu pai, Alexis recorre à sua irmã, Rachel, e à sua tia, Linda, que sempre teve dúvidas sobre a morte repentina de sua irmã, Michelle. No entanto, ela não compartilha sobre o assalto com sua família. O comportamento de seu pai convence Alexis de que sua mãe estava certa sobre a infidelidade de Martin o tempo todo. Mas provar que ele teve algo a ver com a morte dela seria outra questão. Alexis e Linda decidem abordar as autoridades para reinvestigar a morte de Michelle.
como a autópsia e os exames toxicológicos não indicaram evidências de crime. A polícia desconsiderou o que Alexis alegou. Enquanto isso, o comportamento de Martin se torna mais suspeito ao apressar os preparativos do funeral e proibir a família de Michelle de comparecer. No funeral, Martin falou principalmente sobre si mesmo e não tanto sobre Michelle. Alexis e Rachel ficaram horrorizadas. Senhor, eu pensei que eu era seu menino. Achei que estava me saindo bem. Você está aí, senhor? Conforme a noite avançava ontem, a resposta surgiu para mim. Eu tive uma vida tão boa. Depois do funeral, Martin apresenta Gypsy à família como a nova babá das crianças mais novas. Alexis já confrontou seu pai, mas agora uma fria realização a atinge. Gypsy não vai ser apenas a babá, e nesse momento, tudo muda para a família. Gypsy compareceu ao funeral. Ele trocava mensagens de texto com ela durante o funeral. Enquanto a família apenas começava a conhecer Gypsy, Martin já a conhecia intimamente. Ambos se conheceram online, dando início a um caso. Apesar de saber do casamento de Martin, Gypsy via o relacionamento deles como um arranjo conveniente para os dois. Mas agora, Gypsy havia se mudado para a casa de Martin, indicando que o relacionamento ficou mais sério. A família logo descobre que Gypsy escondia segredos perturbadores sobre sua vida pessoal. Eu consideraria a Gypsy uma pessoa enganadora, malévola, maliciosa e calculista. Ela vai racionalizar isso para si mesma ao ponto de conseguir isso. E não importa quem esteja em seu caminho. Avancei e ela me mordeu no bíceps superior esquerdo. Uma mordida feia, dava para ver cada marca de dente. Ela não se importa com quem se machuca ou com as circunstâncias que são arruinadas. O casal feliz continua a prosseguir com seus planos. 3 meses após a mudança de Gypsy, Martin propõe casamento e planeja enviar os 4 filhos mais novos para a adoção na Califórnia. Devastada pela decisão de seu pai, Alexis começa meticulosamente a documentar seu comportamento alarmante desde a morte de sua mãe e registra um relatório detalhado com a polícia. Nela, relata os medos da mãe após a cirurgia, acusando Martin de mexer em seus remédios e compartilha planos sinistros de dar os irmãos para a adoção. Desta vez, as alegações de Alexis de que seu pai a agrediu durante uma discussão sobre seu relacionamento com Gypsy ganham força. Autoridades do condado de Utah entregam o caso a uma equipe de investigação especializada. Quando os investigadores finalmente voltam sua atenção para o caso de Michelle, eles ainda não sabem que Martin e Gypsy estão silenciosamente tramando um esquema que é muito mais torcido. Durante as férias de verão, Martin envia uma de suas filhas adotivas, Gisele, para a Ucrânia, sob o pretexto de se reconectar com sua família biológica. Ele apresenta isso como uma curta viagem para explorar suas raízes, mas após 11 meses, não faz esforço para trazê-la de volta para casa. Quando Alexis e Linda começam a suspeitar da ausência prolongada de Gisele, Linda envia sua filha Jill para a Ucrânia. Jill descobre que Gisele vive em condições deploráveis, ainda esperando que Martin a resgate. Quando Jill finalmente traz Gisele de volta para os Estados Unidos, as autoridades as param no aeroporto e fazem uma acusação chocante. Eles informam a Jill que uma Gisele McNeil com o mesmo número de segurança já existe. Martin usou o número de segurança social de sua filha, Gisele, para criar uma nova identidade para Gypsy. Ele também nomeou sua namorada de Gisele. Eles foram ao tribunal e mudaram legalmente sua data de nascimento em 20 anos. Gypsy Willis se passou por Gisele McNeil, alegando ser a esposa de Martin McNeil. Os investigadores também descobriram que a data do casamento listada no formulário era 14 de abril de 2007, o mesmo dia do funeral de Michelle McNeil. Essa descoberta muda o foco da investigação diretamente para Martin. A situação toma um rumo sombrio quando a família revela uma ladainha de seus antecedentes criminais. Descobrimos que o histórico escolar usado por Martin McNeil para entrar na faculdade de medicina foi totalmente falsificado.
Ele pegou o histórico escolar de outra pessoa, em vez de alterar o seu próprio. O histórico escolar era totalmente falso. Sua carreira inteira é baseada em históricos escolares falsos de várias faculdades. Contudo, os investigadores só arranharam a superfície da história de Martin. Em seus 20 anos, ele foi condenado por check-kiting, um esquema envolvendo compras fraudulentas com fundos não autorizados. Por isso, ele cumpriu 180 dias de prisão. Após ser libertado, Martin ficou em liberdade condicional por 3 anos devido a um crime grave. Martin continuou a violar a liberdade condicional ao ingressar na faculdade de medicina, zombando novamente da lei. Investigações também revelaram que Martin teve uma breve passagem pelo exército, onde seu comportamento errático levou a um diagnóstico de saúde mental e a uma dispensa antecipada. Ele continuou a explorar esse diagnóstico, recebendo benefícios do governo por 30 anos, enquanto fingia ser tanto um médico quanto um advogado, com credenciais legítimas. A equipe de investigação está convencida de que Martin é um mestre manipulador. Essa enxurrada de detalhes chocantes deixa Alexis e seus irmãos atônitos, cada revelação justificando as suspeitas de sua mãe. Martin e Gypsy são condenados a 4 anos de prisão por falsificação e fraude no roubo de identidade de Gisele. Uma vez que Martin McNeil foi condenado, Damien, o único menino da família, não queria ter nada a ver com suas irmãs e tirou a própria vida em janeiro de 2010. Ele estudava Direito na Universidade de Nova York naquele período. Enquanto isso, as autoridades e Alexis se unem para encontrar provas contra Martin no caso de Michelle. A investigação começa com a testemunha mais jovem do caso, Ada. O que você viu ao entrar no banheiro? Era apenas a minha água. Apenas uma cor diferente, ok. E então você foi ao banheiro e você... Ela estava vestida com camisa e... Eu sei, sim. Acho que a camisa era azul e as calças acho que eram azuis. E acho que a jaqueta também era azul. Ah, tá bom. Ela estava completamente na banheira ou apenas parcialmente na banheira? Parcialmente. Ela estava completamente na banheira. Para explicar melhor o que ela tinha presenciado, Ada desenha uma imagem mostrando Michelle deitada de costas na banheira, com os olhos bem abertos e a cabeça acima da água, enquanto a torneira despejava água no seu rosto. Ada insiste que a água estava vermelha, um detalhe que até mesmo os vizinhos que correram para ajudar Martin naquele dia sombrio conseguem verificar. No entanto, a versão de Martin de como ele encontrou Michelle difere muito da de sua filha. Ele afirma que Michelle estava dobrada, com o rosto para baixo na banheira, sugerindo que ela escorregou ao tentar entrar. Porém, sua versão desmorona quando os investigadores não encontram testemunhas para corroborá-la. À medida que o caso de Martin inunda a mídia, surge uma enxurrada de informantes, cada um compartilhando informações mais condenatórias. Ex-pacientes vieram a público acusando Martin de intimidação e violação. Os investigadores também descobrem um padrão perturbador. Martin deixava hospitais ou clínicas abruptamente quando perdia o controle sobre os pacientes apenas para recomeçar em outro local. Alexis confirma esse detalhe citando frequentes mudanças de escola, ligadas às constantes trocas de emprego de seu pai. Mas a família ainda tinha mais uma surpresa para digerir. Anne Walthall, ex-amante de Martin, entra em cena para compartilhar uma alegação arrepiante. Martin uma vez lhe disse: é algo que você pode dar a alguém que é natural, que está lá depois que eles têm um ataque cardíaco, de modo que não é detectável depois que eles têm um ataque cardíaco. Com essa nova revelação, os investigadores pedem o relatório toxicológico de Michelle. Embora os medicamentos prescritos estejam dentro dos limites, a combinação levantou suspeitas. O coquetel dessas prescrições foi letal o suficiente para causar consequências graves. Quando os investigadores falam com o Dr. Thompson, o cirurgião plástico que realizou o lifting facial de Michelle, ele revela um detalhe preocupante.
Ele prescreveu mais medicamentos apenas por insistência de Martin. Como médico colega, o Dr. Thompson presumiu que Martin administraria os medicamentos de forma responsável, mas ela poderia ter misturado acidentalmente seus medicamentos e sofrido uma overdose. Com os olhos enfaixados após a cirurgia, isso era possível. Além disso, considerando que alguns dos medicamentos eram para aliviar o estresse, seria possível que ela continuasse a tomá-los após a recuperação? Os investigadores buscam o parecer de um toxicologista forense. Michelle havia tomado 4 diferentes depressores do sistema nervoso central: oxicodona, diazepam, prometazina e zolpidem, comumente conhecido como Ambien. Segundo o toxicologista, o Ambien tem uma meia-vida curta, saindo rapidamente do corpo. O medicamento é para uso noturno, mas muitas horas após ela supostamente tê-lo tomado, ainda estava presente em altas concentrações em seu sistema, o que não fazia sentido. Ela disse: Lexi, não sei porquê, mas seu pai continuava me dando medicamentos. Ele insistia para eu engolir. E ela disse que até comecei a vomitar. Devido aos fortes medicamentos, Michelle teria ficado altamente prejudicada, deixando-a em um estado facilmente manipulável. O legista desconhecia que durante a ressuscitação cardiopulmonar de Michelle, pelos paramédicos, ela expeliu vários copos de água, sendo o último pedaço uma espuma rosada, indicando afogamento. Como médico, se Martin tivesse realizado a ressuscitação cardiopulmonar em Michelle, não deveria haver água nela. Ele deveria saber como realizar a ressuscitação cardiopulmonar corretamente. Então a questão é: Martin realizou a ressuscitação cardiopulmonar de fato? Os investigadores se perguntaram se Martin poderia ter ameaçado ou coagido o médico anterior a apresentar um relatório falsificado, forçando-os a rotular a morte de Michelle como natural. Armada com todas essas novas descobertas, a equipe de investigação solicitou formalmente que o caso de morte de Michelle fosse alterado para indeterminado. Após isso, a equipe de investigação inicia rapidamente entrevistas com os detentos que estavam alojados com Martin enquanto ele cumpria pena pelo caso de Gisele. O objetivo principal é reunir evidências convincentes para construir um caso sólido contra ele. Um detento revela que Martin lhe disse que seu casamento estava morrendo e falou com ele sobre a cirurgia de lifting facial e que a polícia não tinha nada para provar. O detento afirmou que Martin também disse a vadia se afogou. A análise das ligações de Martin ao encontrar Michelle na banheira e seu comportamento foram bastante reveladores. Seu tom estava repleto de falsa raiva e suas respostas pareciam falsas e evasivas. Ele desligou várias vezes, levantando suspeitas de que intencionalmente atrasava a ajuda que poderia ter salvado a vida de Michelle. Em meio às inúmeras teorias e possibilidades, uma questão crucial ficou sem resposta. Logo, os investigadores tropeçaram na resposta dentro das cartas trocadas entre Martin e Gypsy durante o tempo de prisão de cada um. Eles descobriram que Martin estava obcecado e perdidamente apaixonado por Gypsy. Ficou evidente que a única maneira que ele buscava para estar com ela era eliminar sua esposa e filhos da equação. Martin McNeil foi solto da prisão em 6 de julho de 2012, depois de cumprir pena por fraude e falsificação no caso de Gisele. No entanto, sua liberdade foi breve. Com provas cada vez mais contundentes contra ele no caso de Michelle, os investigadores conseguem um mandado de prisão pelo assassinato dela. Apenas 7 semanas após sua libertação, Martin estava de volta à custódia. O julgamento contra Martin McNeil começou em 17 de outubro de 2013. Isso marcou uma primeira vez para o tribunal, onde os promotores usaram uma banheira como adereço de tribunal para corroborar os depoimentos das testemunhas, uma primeira vez na história dos julgamentos. Após 11 horas de deliberação, o júri entregou um veredito de culpado em 9 de setembro de 2014, convencendo Martin do assassinato de Michelle. Ele foi condenado a 15 anos de prisão perpétua.
Em outro julgamento, ele também foi acusado de agredir Alexis. Diante de onde seus caminhos tortuosos o levaram, Martin McNeil talvez tenha percebido que essa era uma fraude da qual ele não poderia escapar e decidiu terminar sua vida em 9 de abril de 2017. Alexis se formou em medicina e realizou seu sonho de ser médica. Além disso, ela adotou 3 de suas irmãs e teve 3 filhos próprios com seu marido. Agora ela usa o nome de solteira de Michelle e é conhecida como Doutora Summers.